pessoal, esse é o 5º episódio da série O Evangelho Fora da Religião. Nos acompanhe! Vamos lá, gente? Então assim, a gente semana passada falou da questão das grandes obras, dos grandes templos, das muitas atividades, e que na realidade as pessoas estavam se sentindo usadas, né, achando que é dessa forma que é o Evangelho, e que o próprio Jesus estava falando no versículo 17 que a pessoa não estava tendo noção, não sabia que no fundo ela estava saindo da graça. Aquelas atividades exteriores não significavam nada, não eram sinal de salvação, não era sinal de nada, né? Então que a gente não tem que se ligar com essas coisas, a gente de fato tem que se ligar com a verdade que entra dentro de nós e faz uma obra dentro de nós, do quanto a gente realmente acredita que é amado. É isso que a gente tem que prestar atenção, do quanto a gente acredita que é amado, o quanto a gente não se sente mais condenado. Isso é a obra mais importante que existe, é o que de fato você tem dentro de você com relação ao Evangelho. Não adianta você estar envolvido em todas as atividades e sentir medo de Deus, não sentir prazer na volta de Jesus, né? Ter medo, achar que vai para o inferno. Não adianta, todas essas atividades não faz diferença nenhuma. Templos grandes com pessoas que não estão recebendo a palavra da vida, a salvação verdadeira, tá? Então a gente entra para o versículo 18, porque hoje nós vamos falar sobre arrependimento, do que Jesus está falando aqui. O verso 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, tá? O ouro ele é sempre levado como divindade, né? Para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, né? A fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui ele está falando sim, ele está falando assim em sentido figurado, mas a gente consegue entender as vestiduras brancas, que é buscar a santificação, a justificação que vem de Cristo, né? Porque muitas vezes essas atividades que a gente falou semana passada tem a ver com muitos jejuns e obras de santificação. Já falaram para nós, a pessoa tem que fazer jejum para santificar a boca. Então ela usa obras exteriores para tentar fazer um fruto do Espírito sair, o que é impossível, né? Confusão. Então ele fala vestiduras brancas, compras de mim, né? É de mim que vem essa santificação, essa justificação. Depois ele fala do colírio para ungir os olhos, ou seja, só ele pode abrir os olhos para a verdade. Quantas pessoas estão sentadas na religião acreditando que o que elas estão ouvindo e até mesmo vendo acontecer tem a ver com Deus e não tem. Estão completamente cegas com relação à verdade. Então tudo isso ele está dizendo aqui a respeito das pessoas que estão ligadas no exterior, na atividade, para se ligar e voltar-se para Ele e ter dele aquilo que você está tentando ter no seu próprio esforço. E ele diz assim, 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então é aqui que eu quero parar, porque é aqueles versos que as pessoas pegam para se autocondenar ou para pregar condenação. Deus repreende quem ama. Então eles pensam assim, vai ser castigado, vai ter a recompensa do que fez, Deus vai dar bronca. Não tem nada a ver com isso. Essa palavra repreensão vem da palavra exortação, vem da palavra chamar a tua atenção para algo, percebe? Para você levantar-se de uma posição ruim. A exortação ela tem como alvo trazer uma pessoa de baixo para cima. E ele fala, arrepende-te, né? Ser zeloso e arrepende. A palavra arrependimento, é uma coisa que a maioria já sabe, vem da palavra do grego que é transformação, tá? Quando Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, a maioria das pessoas pensa assim, ele veio chamar o povo que não fazia nada certo para agora ser certinho, para fazer tudo certinho. E a pessoa pensa assim, daqui pra frente eu tenho que fazer tudo certinho. Não, a palavra arrependimento, quando ele fala sobre chamar o arrependimento, significa chamar você para uma transformação. Mas uma transformação que todo o Evangelho mostra que é feita por meio do Espírito Santo que nós recebemos quando cremos em Jesus. Então ele diz que chama a pessoa para uma transformação. A tal transformação que não é vivida no verso 17. Porque no verso 17 as pessoas estão tentando fazer obras para produzir coisas espirituais. E ele fala, não, deixa eu te chamar para uma transformação. Onde na realidade você não tem que se esforçar para dar um resultado, mas o fruto do que está acontecendo dentro de você
vão ser os resultados que você está buscando, certo? Então, ele fala sobre esse arrependimento, a questão da pessoa ser chamada para uma transformação. E é importante a gente dizer que lá em primeira carta de Pedro II, acho que é a primeira, depois eu anoto aqui, ele diz assim, Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ou seja, o soberbo é aquele que pensa assim, eu consigo, eu vou fazer essas atividades e vou ser aceito por Deus. Eu vou procurar fazer tudo certo até que eu seja merecedor da salvação. Eu vou orar e jejuar para Deus prosperar a minha igreja, porque eles chamam de igreja os templos. Sim. As pessoas não são chamadas de igreja hoje, o que são chamadas de igreja são templos. Teve uma pessoa que me ligou até essa semana, umas 2 semanas atrás, e falou assim pra mim, ai pastor, eu queria tanto te ouvir, mas você está reunindo em casas, eu gosto mesmo de ir na igreja. Aí você meio desiste na hora. Você pensa, vai explicar tantas vezes, vai explicar de novo, não. Aí você pensa, amém, então pronto. Tem que levar. Então tá pronto, então tá bem. Ou seja, elas atribuem ao templo, né? Então, que é? O soberbo é justamente isso, né? A pessoa que na realidade, ela atribui a obra dela aos resultados que ela está buscando. Então, se ela quer prosperar, dá uma grande oferta. Se ela quer ser aceita por Deus, trabalha muito. Se ela quer entrar para esse lance de ser usado, que a gente já falou que é horrível esse termo, mas se ela quer ser muito usada por Deus, ela faz alguma coisa, paga o preço, exatamente. Então assim, ela vai buscando e esse é o soberbo, às vezes não intencional, Sim. mas é uma forma de orgulhar-se de si mesmo. Eu já tive orações que eu fiz, que eu estava chateada com uma certa forma minha de agir. E eu me lembro do Espírito Santo me chamando a atenção do tipo assim, mas por que você está tão chateada? Você queria estar orgulhosa de não ser assim? Não é que eu acredito que Deus não queira que a gente mude, mas é interessante que a gente fica muito chateado com um defeito nosso, a ponto de achar que a gente deveria fazer melhor para não ser assim. E no fundo, por que a gente não está querendo receber aquilo de Deus? Por que a gente quer fazer? Porque a gente quer se orgulhar. A gente quer glória, né? Nossa carne deseja reconhecimento. Nossa carne, essa questão até de ser perfeito, que a religião e o mundo, né, nos ensina, trabalha, consegue, faz, tem recompensa. Isso é uma glória. É uma glória. Porque nós queremos nos gloriar com as nossas ações, com a nossa postura, com a nossa santidade, né? E quanto mais nós entramos nessa questão, nessa situação, né, de justiça própria, fazer, de eu conseguir, eu sou santo, eu vou pagar o preço, quanto mais, menos favor de Deus eu vou ter. É lógico, ou seja, não precisa. Menos agradar a homens. Exato. É aquela pessoa que escolhe agradar a homens ao invés de agradar a Deus, porque nós temos que saber o que Deus pensa. Se Deus está falando aqui que eu vejo isso como pobre, cego e nu, como o miserável, um desgraçado, eu não quero ser vista assim por Deus. É isso que nós temos que pensar. Exato, exatamente. Não é? Se Deus me vê como soberbo, eu quero que Ele me veja como humilde. Qual que é o humilde? Aquele que recebe favor, aquele que está disponível para receber favor. Assume a sua condição? Assume a sua condição, quer ser ajudado. Quer ser ajudado. Meu Deus, isso aí. Quem não quer ser ajudado é o soberbo. Exatamente. Não preciso de ajuda, não preciso porque eu pago o preço. Exato. Ainda que a pessoa, como é que eu vou explicar? Ainda que a pessoa esteja uma boa intenção com Deus, o ego do homem pede isso dele, pede que ele tenha um reconhecimento. O ego do homem pede que ele alcance o seu resultado. Não, você hoje é diferente porque você jejuou, lutou pra isso. Eu orei muito. Nossa, quantos testemunhos a gente não ouve lá na frente? Meu filho foi curado. Eu orei, irmãos. Isso tá dentro de nós. Nossa! Até eu às vezes me pego também, assim, pensando assim. Aí eu recebi uma bênção, eu falo, mas eu orei e pedi isso pra Deus. A gente sempre se coloca. Tá dentro de nós. Tá dentro de nós. E isso tira a glória de Cristo. Exato, tira o que Ele quer fazer. Eu não mereço, mas Ele me dá. Por que não aceitar isso? Exatamente. Isso a glória toda pra Ele. Agora, se você merecer e Ele te dá, Ele não tem glória porque você mereceu. E eu acredito que a pessoa, na verdade acaba não vivendo a plenitude da graça.
Porque de fato ela só vai esperar, ela só crê que ela tem quando ela fizer algo. E, qual é a probabilidade da gente acertar sempre? Mínima. Então você acaba vendo dentro da religião pessoas que estão buscando coisas há muito tempo, das quais Deus já podia ter dado. E assim, ele não deu porque ele não quis? Não, porque a pessoa nem crê naquilo. Ela crê que aquilo só vem por meio de uma obra dela. Uma obra, de um esforço, de uma consagração. Exato. Meu A Deus. plenitude da graça, ela só vem quando a pessoa de fato pensa assim, é o seguinte... Eu não mereço, eu não consigo, eu estou dependendo do seu favor. E aí é quando você começa a viver a plenitude da graça, e quando acontece o que aconteceu comigo, acho que com você, quando você começa a viver coisas que você nunca pediu. E aí você pensa assim, e quantas vezes acontece você pensa assim, mas eu já pedi sobre isso? Não, você não pediu, você está vivendo a plenitude da graça. Porque Deus dá graça aos humildes, dá graça às pessoas, não é o humilde o que vive a falsa modéstia, o que deita no altar e fala, não quero aparecer. Não, já tá pondo uma melancia na cabeça. Não é essa pessoa, é justamente a pessoa que assume a questão de, não consigo. Não posso, né? E, gente, a vaidade dentro da religião é tão extrema que até o fato de você ter que saber onde está um versículo, onde está o capítulo, até essas disputas acontecem. Ui, como? Muito, essas disputas acontecem demasiado. E quando você, dentro da religião, começa a perceber isso e assumir uma postura diferente, as pessoas se espantam com você. Quando você fala, não sei onde está escrito isso. Pastora, na sala está escrito, eu não sei não. Não é aceito, né? Não é aceito. Religioso. Você tem que ter lido muito, você tem que ter feito... E eu não tô dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, né? Mas a questão é que vira, assim, uma disputa, porque o homem quer se orgulhar. Né? Então esse arrependimento que ele fala aqui, às vezes as pessoas, e tudo infelizmente hoje, por causa dessa questão de apontar o homem, tudo que se lê na Bíblia, o homem pega pra si de uma forma pior do mundo. Pega aqui, arrepende-te, a pessoa já pensa, ai meu Deus, perdão em nome de Jesus por todos os meus pecados, começa a confessar pecado que não tem nada a ver com o evangelho, confessar pecado, e começa ali, e na verdade é isso que ele tá querendo dizer, tá falando sobre o fato de você se atentar, receber essa repreensão para uma mudança, uma transformação de mente. E essa transformação de mente não é, eu era assim, agora eu já não sou mais, não é isso, é de fato você entender, não consigo. É tão simples quanto isso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa a respeito do arrebatamento, e essa pessoa falou assim pra mim, não, eu sei que a gente faz o bem e tudo mais, espera. E eu logo parei naquele e falei, deixa eu só mudar de assunto um pouquinho. Não se liga nesse tipo de coisa. A gente é zeloso pelo bem sim, a Bíblia, Jesus falou pra gente amar o próximo, mas não, o arrebatamento, na vida de uma pessoa, a salvação, não depende das obras dela, não depende do quanto ela é boa, depende da remissão de pecados que ela recebeu, dela ter crido que ela é salva por meio do pagamento que Jesus fez com a própria vida. Acabou, chegou aí. Mas você vê, a pessoa conversando, ela sempre vai pensar, tipo, não, mas eu sou legal com as pessoas, ela sempre tá sendo... Isso, pessoal, no mundo, na religião, muito mais. Né? Então, essa última carta da igreja, a 7ª carta, Jesus está justamente falando sobre essa igreja de hoje, a igreja morna, se arrepender, ou seja, mudar a mentalidade. Exatamente. Hoje você vê assim, a religião, ela fermentou tanto o evangelho, estragou tanto, que hoje a igreja, a maioria, né, das pessoas, dos cristãos, dos crentes, eles não conseguem dizer Maranata com alegria. Nossa, é isso mesmo. Não diz. Ainda mais hoje, né, com as notícias que nós vemos aí no mundo, as profecias se cumprindo. Quanto mais o tempo passa, mais perto está do arrebatamento, da volta de Cristo. Então, o crente, ele fica com medo. Vixe, me consertar. Não tem aquela alegria, aquele prazer. Que delícia, Jesus vai voltar amanhã. Que maravilha. É verdade. Então, assim, isso é a religião. A religião estragou o evangelho, né? Não estragou o evangelho, estragou a mente da pregação do evangelho, né? A pregação. E a pessoa, cada vez mais, ela quer, não, eu quero mais um tempo aqui, Jesus, ainda não. Pra dar tempo de consertar. Tem coisa que eu ainda quero realizar. Exato, não tem nem alegria, né? Não tem alegria, são a pessoa vazia, a pessoa que não conhece a Cristo, não quer se encontrar com Ele. Exato. Nossa, mas isso é muito forte. Isso é triste. Mas tá na igreja todos os dias, ativamente. E se consagrando e pagando o preço. E não só o preço, mas pagando em dinheiro pro templo crescer. Exatamente. Mas é uma pessoa que não tem alegria em Cristo. Não tem. E não é culpada disso, é porque de fato ela não conhece a verdade. Porque às vezes a pessoa tá se condenando, eu não tenho alegria em Cristo, eu tô com... Não, você não precisa se condenar. Na verdade,
verdade é porque você não conheceu essa verdade. Até com essas últimas notícias de Jerusalém ter sido considerada capital pelo Trump e tudo mais. Uma amiga me mandou mensagem dizendo assim, o pessoal aqui do trabalho tá todo com medo, dizendo que ainda não tá pronto pra vinda de Cristo. Eu falei, mas quem é salvo pela graça? A maioria é crente. Não, era evangélico mesmo. Aí assim, ela falou, todo mundo tá com medo. Eu falei, mas espera aí, a salvação é pela graça, vocês estão com medo de quê? Porque não tem esse conhecimento. Nesse momento eles querem o evangelho da graça. Com nesse certeza. momento Que as ainda bem. pessoas... E isso é até bom, né? Porque nesse momento as pessoas falam, vixe, eu prefiro então ser salvo pela graça, porque se ele voltar agora eu não vou. É verdade, exatamente. E é muito bom quando a pessoa chega ao estágio de eu preciso de graça. Porque quem não entendeu isso ainda é porque ainda acha que é possível ser salvo pelas suas próprias obras. E é o que Paulo fala na carta aos Gálatas. Se a pessoa quer guardar uma lei, então ela está obrigada a guardar em toda ela. E para ela guardar toda a lei, meu irmão, ninguém guarda toda a lei. Entendeu? Quem está pregando a lei acha que conhece a lei, mas não conhece e nem é capaz de cumpri-la. É por isso que a gente fala que evangélico é religião. Como católico, igualzinho. Crente, na verdade, é aquele que crê no evangelho de forma original. Porque o resto é religião. Por quê? Porque está baseado em aliança do Velho Testamento e nas doutrinas que foram inventadas agora. Porque cada tempo você estuda doutrina nova, né? Surge uma doutrina nova. Surge uma doutrina nova. Então esse arrependimento que ele fala é justamente como se fosse passar da soberba para a humildade. Sem levar isso como uma coisa consciente. Como eu falei, às vezes a pessoa é soberba não de forma consciente. Eu tô me achando. Não, mas soberba no sentido de achar que depende dela essas obras. A igreja morna é chamada nessa carta ao arrependimento, a humilhar-se. E essa humilhação não é você chorar, ajoelhar, jejuar, pedir perdão. Não, essa humilhação é simplesmente reconhecer, de fato eu preciso de graça. Eu preciso da graça. Pra Cristo. Não posso me salvar, eu preciso de um Salvador. Exatamente. É isso que a igreja morna está sendo chamada. E é isso que a gente tinha para falar dessa carta, dessa sétima carta. Não, perdão, ainda não terminamos a carta do versículo 19. Semana que vem nós vamos falar do 20. A gente está no 5º programa, faltam ainda 2. E eu tenho tido muitos testemunhos desse programa, né? Pessoas têm mandado e-mail, WhatsApp, pessoas até que estão deixando a religião. Graças a Deus, por mim, que todos os templos da religião fiquem vazios. Não tenho o mínimo remorso com isso. Mas que realmente todos se libertem e recebam graça, porque o que a igreja precisa entender é que ela não é uma casa e uma parede. A igreja são pessoas que são remidas pelo sangue de Cristo e que foram remidas para serem felizes, para entender que a qualquer momento, ou no mundo, ou no arrebatamento, elas vão ser felizes sempre, não precisam ter medo de nada, ausência de medo total, tá? Então, no próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais. Obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.